Estaremos estudando nessa tarde sobre como se livrar da culpa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Estaremos estudando como se livrar da culpa do pecado. A Bíblia diz que o jugo do pecado, ele é pesado. Por isso Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo do pecado é pesado. E muitas vezes as pessoas, elas ficam adiando se livrar do jugo do pecado. Mas, pastor, o pecado que eu cometi é gravíssimo. Todo pecado é grave. Não existe pecadinho nem pecadão. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode se livrar do pecado. Tem uma saída. Agora, depende de você. Não depende de Deus, depende de você. Deus está pronto para fazer aquilo que Ele deseja fazer, te libertando do jugo da servidão do pecado. Eu quero estudar um pouquinho a palavra de Deus nessa tarde. Início de noite. No livro de Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, nós estaremos estudando Provérbios 28, 13. Louvado seja o nome de Jesus. Quer se livrar da culpa do pecado? Deus tem a saída. Quer se livrar do peso do pecado? Deus tem a saída. Quer se livrar da acusação da tua própria consciência pelo fato de você ter pecado? Tem uma saída. Deus providenciou uma saída. Por isso, irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar estas verdades. Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que o confessa e deixa alcançará misericórdia. É claro que está escrito em Provérbios, capítulo 13, capítulo 28, quer dizer, versículo 13. Louvado seja Deus. Selma Machado, Deus abençoe. Silva, louvado seja o nome de Jesus. Quem encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. O que tenta ocultar, esconder, fazer de conta que não pecou. Essa pessoa, ela não vai prosperar. E quando fala prosperar aqui, prosperidade aqui significa felicidade. Ela nunca vai ser feliz
no pecado. Louvado seja Deus. Ela não vai ter sucesso no pecado. A Bíblia está dizendo: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Porque a questão, irmão, de se livrar da culpa do pecado é você pegar e confessar. Ou aquele que transgrediu, confessar. É não guardar. O pecado é como alguém que come uma comida estragada, como alguém que comeu uma comida azeda e começa agora a ver aquele transtorno no seu intestino, enquanto não vomitar, não melhora. Por isso, não se deve encobrir o pecado, porque aquele que encobre os seus pecados, a Bíblia, ela nos revela que nunca prosperará. Nunca vai prosperar. Mas Jacilene Santos, direto de Guaraçu, Deus abençoe, nunca prosperará. Mas aquele que confessa o pecado, abandona o pecado, esse vai alcançar misericórdia. Irmãos, depois que o homem peca, sendo ele crente ou descrente, Deus, ele não está interessado em saber simplesmente o que você fez. Ele quer que você coloque para fora e tenha uma decisão de abandonar. Porque não existe pecado oculto para Deus. Deus, ele, quando o homem transgride, ele, pela sua onisciência, ele sabe que o homem transgrediu pela sua onipresença, sua onisciência. Mas ele quer uma atitude do homem. Ele quer que o homem tome uma decisão. Deus, ele não quer condenar o homem, que o homem venha viver eternamente amargurado por causa do pecado. Seja lá o pecado que for, se ele não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, ele tem saída. Seja adultério, fornicação, prostituição, homicídio, matricídio, parricídio, seja lá o que for, pedofilia. Pastor, tem perdão? Lógico que tem. Porque o único pecado que a Bíblia aponta que não tem perdão é blasfêmia. E a Bíblia está dizendo que encobre. Guardar o pecado é como guardar algo podre que não dá para ocultar. Tentar esconder o pecado é tentar esconder algo podre. E o pior, dentro da própria vida espiritual. E a Bíblia, ela é clara. Se guardar, não prospera. Se tentar encobrir, não prospera. Mas se confessar e deixar, alcançará misericórdia. Deus está pronto para perdoar. Quem, pastor? O arrependido. Aquele que quer assumir uma responsabilidade de não transgredir mais. É que nem muitas vezes as pessoas, os irmãos, desaver ler a respeito da vida. Davi adulterou.
No fundo, Davi estrupou Betseba. Ele mandou apanhar a mulher em casa, ele era rei. E vou dizer uma coisa, naquela época, Israel era um império. Eu tinha tomado várias nações vizinhas. Mas quantas vezes Davi adulterou? Uma. Confessou e deixou. E alcançou a misericórdia. A Bíblia, ela nos diz, no livro de Provérbios ainda, capítulo de número 28, nós lemos o 13, agora vamos ler o versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Peca, ainda endurece o coração, vai cair no mal. Não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é misericordioso e perdoador. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu acompanhei casos e Deus, pela misericórdia, me usar para pessoas que estavam com situações de muito tempo. Veio para Jesus, mas aquilo ainda acusava. De vez em quando aquilo brotava, porque a pessoa não tinha botado aquilo para fora. Antigamente, dos batismos de antigamente, porque em muitos batismos hoje não acontece isso. Batizava-se confessando os pecados, botando para fora. E a Bíblia, ela está dizendo, bem-aventurado o homem que continuamente teme o Senhor, mas o que endurece seu coração virá caindo mal. O que faz a pessoa conservar angustiada, amargurada, depois dela ter cometido uma transgressão, ela não querer se abrir para botar aquilo para fora. E a Bíblia, ela está nos dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Está com a Bíblia aí? Tiago 5,16. Tem 3 pessoas participando do estudo e só tem um joinha. Acho que eles não estão gostando muito do assunto. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas. Confessai as vossas culpas uns para com os outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seu efeito. Confessar, para sarar, para a culpa ir embora, precisa confessar. Precisa orar, receber a oração. Tem um hino na harpa que diz, se o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder. Sim, há poder para fazer-te também caminhar. No seu sangue tem esse poder. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela diz a respeito de confissão. Louvado seja Deus. E ela está dizendo aqui, confessai as vossas culpas. Você não pode guardar algo que está te fazendo mal,
que está tirando a tua paz, tua alegria, teu equilíbrio espiritual, que está te causando amargura na alma. Labangaçoubia, que marraci, clama, lamasterianda, tepalabassubicomenébia, repasso de comandar a sarabanturi, comandar a saio. A Bíblia diz, irmãos, para confessarmos, se alguém passa mal de repente, uma dor na nuca, aí ele vai deduzir derrame, corre para o hospital. Entende? Se alguém pega, começa a sentir uma dor no peito, falta de ar, corre para o hospital. E se alguém cai em um delito, em um pecado, tem que correr para confessar, para se livrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, irmãos, ela é viva, ela é poderosa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Quem? Deus. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessar. Só tem um jeito de se livrar do pecado, da culpa do pecado, da acusação. É confessando. Por isso, está escrito em Provérbios, nós lemos, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não, mas se eu confessar, algumas pessoas vão saber. E daí, elas não tem nada com isso. Não é elas que vão te perdoar, e nem te purificar, e nem te levar para o céu. Bom que elas fizessem também o que você fará confessando. A Bíblia é clara quando ela nos diz: irmãos, se andarmos na luz, como Ele na luz está, manteremos a comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No Salmo 51, aparece Davi fazendo confissão. E ele diz no Salmo 50, enquanto ele se calou a respeito do pecado que cometeu com Betseba, porque ele não só adulterou com Betseba, mas ele matou também o marido de Betseba na guerra. Ele usou de astúcia para ele morrer. Ele disse que enquanto ele se calou, os ossos dele apodreceu, doeram. Não tinha paz e alegria. Entende? E a Bíblia, ela está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar. Irmãos, bem-aventurado o homem em quem Deus ele não imputa pecado, esse homem que se arrepende, Deus perdoa ele. Sabe por causa de quê que Jesus ele disse para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Porque o ladrão fez confissão. Fez, pastor? Lógico que fez.
Um estava escarnecendo, dizendo: se é o Cristo, salva a ti, salva nós também. Zombando, ele estava querendo sair dali para continuar roubando. O outro foi e repreendeu ele de poxa, nós estamos aqui por causa dos nossos delitos. Ele estava dizendo: estamos aqui por causa do nosso pecado. Ele estava fazendo uma confissão. Entende? Ele não estava vendo injustiça nenhuma em estar ali crucificado. Nós estamos aqui por causa dos nossos feitos. Isso é confissão. Reconhecer a transgressão. Tinha uma multidão ali em volta da cruz e ele estava falando: estamos aqui porque os nossos feitos. Todo mundo sabia o que eles tinham feito. A acusação era pregada na cruz ali. E ele olha para Jesus, ele vira para Jesus e diz: Senhor, diz que Jesus nada tinha feito, e chama Jesus de Senhor e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele reconhece Jesus como Rei e Senhor. Confessa e reconhece Jesus como Rei e Senhor. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a Bíblia, ela é bastante clara quando ela nos chama para a responsabilidade. Hoje, existem pessoas que elas cauterizaram a sua própria consciência de tanto tentar ocultar o pecado. Elas cauterizaram a consciência. E hoje, elas não sentem mais acusação, a consciência não pesa mais, porque elas estão pervertidas. Mas existe uma maneira, você que vai estar ouvindo esta palavra, você não sabe como se livrar de algumas coisas que você cometeu, mas tem saída. Ainda que o diabo diga para você: não tem jeito, você é assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você não nasceu para viver no pecado, morrer no pecado e depois ir para o inferno. Não. Jesus veio salvar quem estava perdido. Jesus veio para trazer a transformação, a mudança, a libertação na vida daqueles que se arrependem e buscam a sua misericórdia. Então, meus irmãos, está aí a palavra de Deus nessa tarde. Deus abençoe irmã Sandra Selma, quer dizer, irmã Selma Machado Silva. Deus abençoe. Deus abençoe. Jesus vem, irmã Jacilene Santos. Que Deus venha dar força, graça às irmãs, sustentação, em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Se você sente que transgrediu numa situação, peça misericórdia a Deus. Se for necessário, confesse. Louvado seja Deus, porque Ele tem cuidado da sua vida. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso eterno e poderoso Salvador. Não oculte teu pecado, desfaça dele em nome do Senhor Jesus, através do arrependimento, da confissão. Você alcançará o perdão de Deus em nome de Cristo. Estarei fazendo uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, Criador do universo, do céu, da terra, do mar, ó Deus Jeová, eis aí as nossas vidas na Tua presença.
Usa de misericórdia, compaixão, nos conceda força, meu Pai, para estar cada dia na Tua presença, dá-nos o temor da Tua palavra, eles, ó Pai, que estarão se humilhando na Tua presença, confessando as culpas, Senhor, perdoa, Jeová, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, ó meu Deus e meu Pai, é a Tua palavra que disse confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, ó Deus Jeová, de toda injustiça. Toma nas tuas mãos a vida, Senhor, da irmã Selma Machado Silva. Senhor, trabalha com as tuas mãos poderosas, meu Deus e meu Pai querido, irmã Jacilene Santo da Vitória, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, ó Deus, toma minha vida, conceda minha vitória, pelo poder da santa palavra, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção em nome de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus Jeová, te abençoe e te guarde. Resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Tenhas misericórdia de ti e te dê a paz. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão, doce consolação no Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.